o livro da repetição, o quinto livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. O capítulo é o 29, o versículo é o 5. "40 anos vos conduzi", podem sentar, tá? 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Vou ler de novo: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Deus e Pai, fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos e usa-me conforme a tua vontade, Senhor. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Quero te convidar para estar à noite conosco, vir à casa do Pai à noite, um culto festivo, um culto de adoração, um culto de celebração. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Aqui o Senhor está tratando da saída do seu povo do Egito, peregrinando pelo deserto. O texto vai dizer que Deus vai conduzi-los durante 40 anos. Quantos anos eu disse? Faz assim com a mãozinha. Quantos anos eu disse? 40 anos, amados, não são 40 dias. 40 anos são 40 anos. Uma vida inteira, aonde haveriam pessoas que nasceriam nesse processo, outras que morreriam no processo. O Senhor está falando a respeito de 40 anos. E Ele está dizendo que Ele conduziu o seu povo pelo deserto. Conduzir pelo deserto já nos dá a sensação de tranquilidade no nosso coração, porque é deserto, mas tem condução. Deixa eu repetir isso: é deserto, mas quem conduz é Ele. Você pode estar passando pelo deserto, mas se Ele estiver te conduzindo, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Pode ser que deserto para ti seja algo realmente que mexa com você, porque ninguém deseja passar pelo deserto por conta própria. Mas o texto diz que existe um Deus que conduz o seu povo pelo deserto. Deserto não é lugar de habitação, isso virou jargão entre os pregadores. Deserto é lugar de passagem. Você entendeu até aí? Por favor, diga amém. E o texto diz que não envelheceram sobre vós. Me ajuda, não envelheceram sobre vós. Então significa que a veste que não envelheceu é a veste que cobria. Me ajuda? A veste que não envelheceu é a veste que... A veste que estava supostamente no armário, essa veste, ela envelhece. A veste que não envelhecia é a veste que vestia. Por quê, pastor? Porque, na verdade, a promessa estava sobre um povo. E pelo motivo dessa promessa estar sobre esse povo, o Senhor resolveu cobri-los. Então essas vestes nada mais era do que revesti-los, revestimento. Então significa dizer que a veste que não envelhecia
era a veste que os cobria. Por quê? Porque eles eram promessas andantes. Daqui a pouco eu chego em você. Eles eram promessas andantes. E aí Deus precisa cobri-los. Você vai notar que quando Adão e Eva eles pecam, a primeira coisa que eles vão olhar é que eles estavam nus. E agora eles vão atentar para isso. Mas por que não viam isso antes? Porque antes eles estavam cobertos pela presença do Pai. Entendeu? E depois do pecado, agora o Senhor vai sacrificar um animal e vai cobri-los novamente. O que significa isso, pastor? Significa que agora existem promessas andantes pelo deserto, cobertas com vestes que não vão envelhecer. Então as vestes, para que elas não envelhecessem, elas tinham que estar no corpo de quem fazia parte da promessa, o povo hebreu. Então, enquanto eles vestiam, Deus sustentava, mantinha o brilho, mantinha a cor, mantinha um cheiro agradável, mantinha a roupa passada. Eu falei em um dos meus cultos, que eu tenho ministrado sobre isso, eu falei que é muito comum nós acordarmos amarrotados. Mas você imagina, você acorda amarrotado, com o seu rosto inchado, mas a veste que você usa está intacta todos os dias, devidamente passada e alinhada. Que mistério! Todos os dias. Aí chega alguém próximo de você, dá um cheiro, e a roupa tem odor, tem o cheiro do amaciante, do melhor amaciante. Você imagina? Todos os dias, Deus ia lá e guardava o seu povo e os vestia, sustentando-os. Ou seja, dizendo que não envelheceram sobre vós as vossas vestes. Jesus mais à frente vai dizer assim: não andeis ansiosos por aquilo que você come, ou por aquilo que você vai beber. Aí, numa certa feita, ele vai dizer assim: observai as aves dos céus, que não semeiam, não ajuntam em celeiro, todavia o Pai Celestial as sustenta. Aí ele diz assim: não sois vós melhor do que as aves dos céus? É quando a gente consegue entender a complexidade desse versículo, de um único versículo, Deus dizendo, porque Ele vai falar sobre isso outras duas vezes, no livro da repetição, e numa outra vez em Neemias também. Então você vai observar que o Senhor vira e diz o seguinte: olha, 40 anos, mas Ele não, quando Ele cita 40 anos, Ele faz o povo lembrar de tudo que eles viveram no processo até a chegada de 40 anos. Então não é alguém que vai virar para você aqui e vai dizer: olha, eu vou te sustentar, mas é alguém que lá na frente diz: eu te sustentei durante todo o processo, e talvez você nem percebeu, você nem deu conta que a sua roupa não envelheceu, não envelhecia. Você nem deu conta que eu cuidei dos teus passos. Você nem deu conta de que eu te conduzi pelo deserto. Foram 40 anos, mas foram 40 anos de um Deus te pegando pela mão, sabe? De um Deus caminhando contigo, de um Deus se manifestando, de um Deus que agia através de uma coluna de nuvem e também de uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite. A nuvem para protegê-los do sol, a coluna de fogo para aquecê-los durante a noite, de um Deus que cuida de todas as coisas, e às vezes a gente não consegue entender a grandeza desse Deus, a soberania desse Deus, que vira e diz: deixa eu ler mais uma vez: 40 anos vos conduzi pelo deserto,
não envelheceram sobre vós as vossas vestes, porque eu sou o Senhor da sua vida. Estou no controle absoluto de tudo. Sou aquele que entra na tempestade como uma tempestade. Jesus, quando repreende a tempestade, certa feita, Jesus acalma. Nessa, Jesus repreende, por quê? Porque a embarcação está indo para uma decápole, ou seja, está indo na direção de 10 cidades. Para cada decápole dessa tem um principado. Aquele principado se reúne e percebe que Jesus está atravessando o mar. E agora aqueles 10 principados estão ali tentando chegar em um acordo, tentando entender para qual cidade Jesus estava partindo, daquelas 10 cidades. Bem, eles observam, bem, se ele vem, algo vai acontecer, mas vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir aqui, 10 potestades diferentes, e vamos fazer com que uma grande tempestade venha assolar a embarcação deles. Agora a embarcação é assolada por uma grande tempestade, e agora Jesus vai repreender, mostrando para a gente que existem tempestades naturais, existem tempestades espirituais, irmãos. E quando Jesus repreende aquela tempestade, eu estava falando sobre isso, que o homem de Deus discerne de forma espiritual as coisas que lhe acontecem, e o carnal de forma carnal. Quando você chega na sua casa, e você observa que de repente de uma única vez, 2, 3, 4 lâmpadas se queimaram, o natural vai dizer, não, fechou um curto, alguma coisa aconteceu, por isso que queimou. O espiritual vai olhar e vai dizer, isso é um sinal, eu preciso dobrar os meus joelhos e orar, porque o inimigo já mostrou a sua força e o seu potencial. O espiritual vai discernir as coisas de forma espiritual, vai olhar para isso e vai dizer, opa, Jesus ele vai, é o Kadima, ele vai entrar na tempestade como uma tempestade, e vai me ensinar a entrar na tempestade como uma tempestade. Agora ele vai acalmar, ele repreende, porque ele entra como? E mostra a tempestade que ele é mais poderoso do que ela. Amém, amados? E à medida que você compreende, entende de que você é uma promessa andante, e ainda que pelo deserto, não importa, mas que o Senhor te veste, te cobre, é o teu Deus, que está atento aos pormenores da sua vida, sabe? Que vira para ti e diz assim, filho, enquanto você estiver no caminho que eu tracei, eu vou te revestir. Esse simbolismo aqui de que as vestes não envelheceram, é um simbolismo de quando Jesus vira e diz assim, não vos deixarei órfão, mas enviarei um outro. Quando você vê o texto um outro, você fica se perguntando assim, mas um outro? Parece alguém menor ou inferior, ele está falando do Espírito Santo. Quando ele diz um outro, ele está dizendo alguém no mesmo nível que eu. Aleluia. Sabe? E Jesus ainda vai colocar o Espírito Santo eu já falei sobre isso, o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Ele diz, olha, pecou contra mim, tem perdão. Pecou contra o Pai, tem perdão. Mas blasfemou contra o Espírito Santo. Quanto a isso não há perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É morrer sem aceitar Jesus em consciência. É alguém ministrando Jesus para você e você dizendo, eu não quero. 40 anos vos conduzi pelo deserto, 40 anos, e não envelheceram sobre vós as vossas vestes. É alguém cuidando de você o tempo todo,
É alguém te revestindo o tempo todo. É alguém dizendo para você: não vos preocupeis, não andeis ansiosos, não vos preocupeis. É alguém que cuida de você. É alguém que te conhece de dentro para fora, que sabe quem você é. E se ficasse só nisso, já estaria bom demais. Mas o texto continua dizendo: nem se gastou no vosso pé a sandália. Agora o Senhor diz que precisava então proteger os pés. Por conta de quê, pastor? Por conta de que pés protegidos são a garantia. É no final de 40 anos, Deus virando para nós e dizendo: olha para os pés de vocês. A caminhada foi longa, mas observaram que os pés não estão inchados. E quando eu falo de pé, irmãos, eu falo de extremidade. Quando eu falo de pé, eu digo por onde o sangue vai ter que ir para poder voltar. A extremidade mais longa do nosso corpo, entendendo que quando algum órgão nosso começa, claro, não sou a pessoa ideal para tratar sobre isso, mas começa a apresentar algum tipo de sintoma, você vai observar que os pés são os primeiros a dar indício. Pés inchados atrapalham a caminhada. E agora o Senhor vira e diz assim: olha, eu tenho algo mais com os teus pés. Mais à frente ele vira para Josué e diz: no lugar em que colocar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Pés, irmãos, para o mundo, eu vou voltar a falar sobre isso. Para o mundo espiritual é altamente significativo. Hoje eu não falo disso, mas abro o primeiro adendo dizendo que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Não entro nisso hoje. Altamente significativo. Por quê? Porque se os seus pés estão sarados, você tem a garantia de que algumas coisas irão acontecer na sua vida. E como o homem de Deus discerne as coisas espirituais de forma espiritual, eu lembro há 2 semanas atrás, um inchaço no meu pé esquerdo. Patologicamente, é claro que você precisa ser clinicado, precisa ir no posto de saúde, e precisa então fazer alguns exames, podendo ser muitas coisas. Mas para o mundo espiritual, eu disse: opa. Aí vem meu filho e diz: pai, tive um sonho. Tive um sonho de que existia um ambiente. Esse ambiente ainda era um ambiente de taco. Só que por cima do taco foi posto um piso. Não removeram o taco. Eu não sei se quantos já fizeram parte de uma casa com taco. Os tacos. E aí colocaram um piso por cima. E de repente o piso começou a soltar. E ele disse então que eu chegava e dizia: olha, tem que arrancar tudo. Porque por detrás desse piso tem um taco. E enquanto esse taco não sair, vai ter esse tipo de problema. E aí a gente começava e fazia uma obra e arrancava, tirava o taco, tirava por debaixo do taco o contrapiso, fazia um novo contrapiso e botava o piso novo. Para o mundo natural, talvez seja apenas um sonho. Para o mundo espiritual, eu disse: opa, pés sarados precisam pisar em solos férteis.
O maior problema nosso é que nós estamos pisando em solos, achando que há uma naturalidade, e no mundo espiritual Deus está vindo e está dizendo: ei, a pavimentação, a estrutura em que você pisa, precisa ser reestabelecida. Eu não sei, e claro que você não sabe disso, mas aqui mais ou menos nessa parte do altar, na parte de baixo, nós temos um porão. O que eu disse? Nós temos uma escada aqui com um porão que vai daqui, lá no final da igreja, crescendo no seu tamanho. Você não tem noção disso. E durante muito tempo, algumas coisas, detritos de obras que se faziam nas salas, principalmente na sala dos músicos, nós colocávamos para onde? Para debaixo. Um dia o Espírito me incomodou e disse assim: vamos limpar tudo. Limpar o quê? Limpar o que ninguém vê. Porque como eu quero pisar num ambiente, invocando a presença do Pai, se por baixo do ambiente existem locais que talvez você esqueceu, mas o Espírito Santo te despertou, que precisam ser limpos. E nós começamos então um belo dia aqui a limpar. Recolhe tudo, tira tudo. É claro que aqui embaixo é um lugar, porque você vai ver aqui que tem um subwoofer, tem as caixas, tem equipamentos, tem amplificadores aqui embaixo. Mas só precisa ficar, ou só deve ficar, aquilo que tem necessidade de ficar. Amém, irmãos? Então essa é a questão. Pés sarados são a garantia. Pés sarados são a garantia de quê, pastor? São a garantia de conquistas preservadas. O que significa isso? Existem lugares que foram preservados, que Deus já determinou que serão conquistados, mas que vira para nós e diz: se eu não preservar os pés de vocês, vocês não suportarão. Porque durante uma caminhada no deserto de 40 anos, supostamente os pés eram para estar inchados, pés cansados, pelo tempo da caminhada no deserto. Mas Deus preservou, dizendo assim: olha, eu tenho uma sandália para os pés de vocês. Sandália essa que para cada um de vocês terá um formato diferente. Por conta de quê? Por conta do tamanho do pé de cada um. Pois a cada um eu vou dar segundo a capacidade. Então a questão aqui é quando a gente entende de que quando Deus vira e diz assim: no lugar em que colocar a planta do vosso pé. Mas Ele não é o Deus do querer e do efetuar? Não é o Deus que faz infinitamente mais de tudo quanto eu penso e desejo? Claro. Não é o Deus que quando diz que vai fazer, considere-se feito? Sim. Não é o Deus que não precisa criar mais nada, porque tudo foi estabelecido por Ele? Claro. Mas é um Deus que precisa cuidar de nós, para que cheguemos nos lugares preparados por Ele. Existem lugares prontos para que nós possamos colocar a planta dos nossos pés. O que acontece é que nós não estamos prontos para ocupar lugares que já estão prontos. Eu já expliquei para você que no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo de número 7, quando fala sobre o lenço que fora deixado à parte quando Jesus ressuscita, Ele vai deixar um lenço dobrado e vai separar dos lençóis, porque o lenço ficava sobre a cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo, e os lençóis cobriam um corpo. A representação do corpo é a igreja.
Esse texto mostra de que a cabeça está pronta, mas o corpo não. Por isso os lençóis são deixados embolados, porque o corpo não está pronto. Ou seja, o que significa? É Deus dizendo: se eu cuidar dos teus pés, se eu te mostrar que coisas espirituais se discernem de maneira espiritual. Exemplo que eu quero te dizer, é comum, até um dos nossos músicos estava dizendo: pastor, um dos meus passou mal, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que quando a enfermidade começa a assolar sua casa, um adoece, outro adoece, outro adoece. Irmãos, no mundo natural foi uma virose, no mundo espiritual você entrou e disse: ei, inimigo, eu já te vi. Quando você se posiciona, irmãos, no mundo espiritual, você tem autoridade para dizer: enfermidade que é o teu nome, bata em retirada agora, pois tu não tens poder sobre a minha casa, pois quem tem poder sobre a minha casa é a presença do meu Deus, é o nome de Jesus. Você está entendendo, irmãos? Você compreendeu isso? Você compreendeu que pés sarados, não adianta você querer conquistar coisas se você olha para os seus pés e você percebe que os seus pés estão debilitados. Existem pessoas cansadas até no seu caminhar. Como poderás? Jeremias capítulo 12, versículo de número 5: se te fadigas com homens que estão correndo a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? O Senhor está falando a respeito de um lugar estabelecido por Ele para a sua ocupação. Lugares prontos, lugares que você vai chegar e você vai colocar seus pés e o céu se manifestará. Por esse motivo Deus pega a gente, sabe, e começa a dizer: olha, essas extremidades precisam estar, precisa correr um sangue de forma que o seu coração consiga bombeá-lo, para que ele vá nas extremidades e ele, para que não necrose nenhuma parte do seu corpo, para que tudo te vá bem, para que você entenda de que, deixa eu repetir de novo, de que pés sarados são a garantia de conquistas preservadas, de lugares que não foram conquistados por vocês, não serão conquistados por nós, mas já foram conquistados na cruz do Calvário, quando Jesus diz: está consumado. Quando você entra nessa atmosfera, quando você se aplica a tudo isso, as coisas se manifestam. Aí uma segunda coisa que é a garantia de pés sarados são lugares acessados. Lugares acessados, irmãos, serão lugares que o Senhor já separou para nós. Conquistas, lugares acessados e triunfos obtidos, fala de apropriação. O que diz? Apropriação. Agora, como nos apropriarmos se não estamos preparados? Como nos apropriarmos se não estamos cheios? Eu só posso me apropriar de lugares, eu só posso estar em lugares quando eu percebo, ou quando Deus olha do alto e diz: ela não vai se perder, ele não vai se perder. Tudo que eu fizer por ele, tudo que eu agir, eles não vão se perder. A vaidade não vai entrar. Pés sarados, irmãos, é Deus determinando, é você olhar para os seus pés e você compreender que haverão lugares que você vai chegar de uma forma tão ímpar, tão diferenciada. E quando você chegar nesses ambientes, os ambientes estremecerão, sabe? Porque existem ambientes que aguardam por você. Existem ambientes que clamam. Porque nós vamos ver a diferença de Ló e Abraão. Duas gerações completamente diferentes. Quando há problema entre eles,
e eles vão ter que se apartar. No capítulo 13, no versículo de número 7 do livro do Gênesis, vai dizer que houve contenda entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló. E quando esse texto fala a respeito de que houve contenda, eles vão precisar agora se apartar, se separar. Lembrando que só tem o versículo 7, porque Abraão, ou Abrão, não entendeu o capítulo 12 do versículo 1. Sabe quando Deus vira para nós e diz assim: ei, compreenda que o que é para você, o que é com você, não é para que uma outra pessoa esteja envolvida. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, me ajuda, vai. Uma promessa tríplice, ou seja, um mandamento tríplice. O que ele diz? Sai da tua terra, primeira, segunda, da tua, e outra, da casa de teu pai. Ele só vai cumprir 2/3. Ele vai sair da casa do pai, ele vai sair da terra de Ur dos caldeus, mas ele vai levar Ló com ele. Você imagina, você está caminhando e Deus está olhando do alto e dizendo: filho. Aí quando vem em 13:7, que dá problema entre eles, Deus só vai se manifestar depois que o problema é resolvido. Houve contenda entre os pastores, agora eles vão se separar. Abraão ou Abrão, como queira, vira para Ló e diz: ei, escolha para onde quer que você, para onde deseja os teus olhos. Ló olha, claro, para as campinas e diz: não, aqui vai ser melhor para o meu gado, para as minhas ovelhas. Ele vai escolher as campinas, porque a geração de Ló escolhe terrenos e territórios, irmãos. A geração de Abraão transforma terrenos e territórios. A geração de Abraão é aquela que entende que a promessa está nele. Ou seja, ele é a promessa andante, por onde quer. E se tem alguém peregrino, e é difícil de entender, porque Deus vira e diz assim: eis que farei de ti uma grande nação. E fez de Abraão cara peregrino, peregrinou. Mas tem uma coisa que ele entendeu, é o seguinte: a promessa está em mim. Você pode repetir isso? A promessa está em mim. Diga assim: por onde quer que eu for, Deus vai comigo. Não importa os lugares, quando você tem a certeza de que Deus está com você, podendo ser os lugares mais sombrios, mais obscuros, mais tenebrosos, mas se Deus está com você, aonde quer que você for, a promessa vai contigo, entende? Ela te acompanha. É Deus dizendo: eu vou te revestir, filho, eu vou te sustentar até o dia do cumprimento, até o dia da manifestação da minha glória. Você vai ser revestido por mim. Você sabe, e aí Ló é aquela geração que escolhe, que bate o olho e diz: aqui é o melhor. Por quê? Porque os meus olhos, Ló é a geração da carnalidade, Abraão é a geração da espiritualidade. Abraão é aquele que olha e diz: ei, não, Deus, há uma promessa, essa promessa vai se cumprir na minha vida. Sabe, Abraão chega numa terra seca, me ajuda, Abraão chega numa terra e decide cavar poços. E a Bíblia diz que Deus faz brotar água. Por quê? Porque a terra era seca até ele chegar. Existem lugares secos que até você chegar, quando você pisar. Isso aqui não é uma mensagem triunfalista, irmãos, mas isso aqui é uma mensagem para crente que sabe que é crente, para crente que entende que ele precisa exercer também o seu papel diante do Senhor. Mas uma vez que você exerça o seu papel, o céu se abre, o milagre acontece. Lugares acessados, Deus vai te dar acesso a lugares, sabe? Deus vai virar para ti e vai dizer: pisa, filho, vai, porque e todas as vezes que olharmos para as extremidades e falar: opa, tem alguma coisa errada, eu volto a dizer, quando eu comecei a ver, durante 2 semanas, tomando medicamento, eu disse: Deus, isso aqui não é só algo patológico, isso aqui não é só, talvez,
alguma coisa que não esteja funcionando bem no corpo. Isso aqui, nos meus pés, é algo espiritual. Por quê? Porque se ele te paralisa, se ele impedir a sua caminhada, e aí de que forma eu cheguei a essa conclusão? Vamos fazer o seguinte, vamos orar. Se há algum tipo de impedimento do inimigo da minha alma, em nome de Jesus, os medicamentos que não estão surtindo efeito, existem coisas no mundo espiritual, irmãos, que não surtem efeitos, e para isso nós temos que olhar com olhos espirituais. Deixa eu voltar a dizer, queimou 1, 2, 3, aqui na igreja, e eu observo detalhes. Isso aqui, de repente nem vou falar nada com você, mas no mundo espiritual, não, espera aí. Aí o inimigo treme, porque quando ele é descoberto, ele agora vai precisar sair pelo poder do nome de Jesus. Eu quero orar ao meu Deus, e que Deus te dê pés sarados, pés restauradores, pés que por onde quer que você for, porque às vezes a gente fala de mãos que tocam, mãos que curam, mãos de manifestação, mas você já reparou que antes de você tocar em algo, os seus pés já pisaram no ambiente? Hoje eu quero pedir a Deus pés abençoadores em nome de Jesus. Aonde você colocar os teus pés, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na casa de outras pessoas, mas quando você colocar os pés, quando você colocar a planta dos pés, qualquer ambiente, em nome de Jesus, qualquer coisa que esteja escondida, em nome de Jesus, o Senhor vai revelar. Pois à medida do momento em que você colocar os pés sarados, pés, se eu repetir, pés sarados, vou repetir de novo, pés sarados. Quando você colocar os pés, irmãos, pés ungidos, pés, quando você colocar os pés, o inimigo vai ter que fugir de lá, vai ter que correr de lá, ele não vai mais poder ficar, porque há uma unção que desce do céu essa manhã, e que te preenche essa manhã, há uma unção que vem de Deus, há uma unção de preparação, há uma unção, onde Deus vira para ti e diz: ei, existem ambientes que você vai pisar e que já estão prontos para te receber, existem terras clamando para que você pise nelas, existem lugares clamando para que a geração de Abraão pise nelas, terras desejosas, dizendo: quando ele pisar aqui, quando ela pisar aqui, quando ela colocar os pés dela aqui, o que era sequidão vai se tornar em manancial. É Deus virando para nós, dizendo que Ele te ungiu, que Ele te separou, que Ele está te capacitando a partir de hoje, que Ele está te cuidando de você. Não importa por onde você andou, o que importa é que Ele te preservou durante toda esta caminhada. Quantas foram as vezes que o inimigo pleiteou a tua vida, mas o Senhor diz: ei, nele você não vai tocar, nela você não vai tocar. E Deus te guardou por quê? Guardou porque existem lugares
que precisam de você, existem terras que precisam de você, e quando você pisar nelas, o que era trevas se tornará luz, o que era maldição se tornará bênção, o que era morte se tornará vida, o que era ruína se tornará numa construção de uma edificação para a glória do Senhor Jesus. Através da sua vida, o Senhor vai abençoar lugares. Podem ser lugares em que você não vai ficar por muito tempo, só que todos ao redor hão de dizer, depois que eles pisaram aqui, você não fica, mas a bênção fica. Você entendeu? Você não fica, mas o que foi semeado naquele lugar ficará. A presença de Deus, e dali por diante, só dará certo com alguém que no mínimo esteja na mesma fé que você. Pois aonde habitou o Senhor? Nós cantávamos antigamente, quem já pisou no Santo dos Santos, num outro lugar não sabe viver. Quando você entende isso, quando você compreende isso, irmãos, oh aleluia, oh aleluia. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar? A glória de Deus. Vamos declarar mais uma vez. Em outro lugar não sabe viver. Mateus. A glória de Deus, Santo, oh, Santo, Santo, Santo. Glória. Fique de pé em nome de Jesus. Glória. Santo. O que Deise semeou lá atrás, quantas vezes ao visitá-la, ela dizia: pastor, eu entendo,
mostrando-se ser crente madura, que lutou pela família, que amou, que ensinou vocês no caminho em que devessem andar. Nada disso se perdeu. A gente percebe a mão de Deus. Que Deus continue sendo com vocês. Que tudo que o inimigo vier a tentar, que caia por terra. Para que o nome do Senhor seja engrandecido através da vida de vocês, da família de vocês. Que possamos olhar para Deus e dizer: Deus, uma mulher de fé. Deus seja com vocês. Quem já pisou, irmãos, no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Às vezes, Rodrigo, muito mais do que uma restauração de casamento, é uma restauração de altar. Eu sinto Deus aqui. Porque o casamento pode ser restaurado? Pode. Eu posso decidir voltar por conta própria? Posso. Só que o que Deus faz não é desse jeito. É o Senhor que entra e diz assim: não é o casamento, é o altar. Porque o casamento virá, a restauração vai acontecer, mas quando eu restauro o meu altar na vida dele, eu faço com que todas as coisas se manifestem ao redor dele. Então, mais importante do que crermos num Deus que restaura casamentos, é crermos num Deus que restaura o altar em nós. Esse é o Deus que eu creio. Te trouxe aqui para dizer: preservei seus pés, porque existem conquistas preservadas, existem lugares que você vai precisar acessar, e existem triunfos obtidos que quando você chegar a coisa vai se manifestar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia. Senta um pouquinho. Estamos terminando o nosso culto.